O tempo não passa. Ele se acumula. Há 13,8 bilhões de anos atrás, o universo começou a se expandir. Há 4,5 bilhões de anos atrás, a Terra se formou. Há 3,8 bilhões de anos atrás, a vida começou. E toda a história humana cabe nos últimos segundos desse processo. Mas aqui está a pergunta. Se somos apenas um grão na ampulheta cósmica, por que nossas escolhas pesam tanto? A voz da ampulheta é um canal sobre tempo, sobre distância histórica, sobre como bilhões de anos moldaram os últimos 200. Aqui nós não contamos apenas fatos, nós medimos proporções, comparamos eras, voltamos milhões de anos para entender um único século. Porque a história não começa com reis, ela começa com estrelas morrendo. Se você quer entender o presente olhando para 13,8 bilhões de anos, se inscreva, deixe seu apoio, porque cada inscrito é mais um grão consciente dentro dessa ampulheta. O tempo está passando, mas agora nós estamos ouvindo. Há 13,8 bilhões de anos. Quando o tempo começou, não havia espaço, não havia matéria, não havia antes. O que chamamos de Big Bang não foi uma explosão no espaço, foi a expansão do próprio espaço. Nos primeiros segundos, só energia, temperaturas inimagináveis, leis físicas se estabilizando. Em 3 minutos, algo decisivo acontece. Formam-se os primeiros núcleos atômicos, hidrogênio e hélio. Átomos completos só se formaram cerca de 380 mil anos depois, quando elétrons puderam se ligar aos núcleos. E então, escuridão. Por centenas de milhões de anos, o universo é um oceano escuro de gás, a chamada Era das Trevas Cósmica, que vai aproximadamente de 380 mil anos após o Big Bang até a formação das primeiras estrelas, mais ou menos por volta de 100 a 200 milhões de anos. Agora, vamos dar um salto. Cerca de 400 milhões de anos depois do início, a gravidade começa a fazer seu trabalho paciente. Nuvens de gás colapsam. As primeiras estrelas nascem. E dentro dessas estrelas ocorre algo crucial: fusão nuclear. É ali que o carbono, o oxigênio, o ferro são forjados. O ferro no seu sangue foi criado no interior de uma estrela que morreu bilhões de anos antes da Terra existir. Agora compara. Se comprimirmos os 13,8 bilhões de anos em um único ano, o Big Bang acontece em 1º de janeiro. A Via Láctea surge em março. O Sol só aparece em setembro. E a humanidade? Nos últimos segundos do dia 31 de dezembro. Mas ainda estamos longe disso. Avança para 9 bilhões de anos após o início. Uma estrela comum nasce em um braço periférico da Via Láctea. Nós a chamamos de Sol. Ao redor dela, restos de poeira cósmica começam a se agrupar, colidem, fundem, explodem novamente. Um desses fragmentos vira um planeta. 4,5 bilhões de anos atrás, a Terra. Mas não imagine oceanos azuis. Imagine um mundo vermelho. Superfície derretida. Meteoros caindo constantemente. Vulcanismo extremo. Atmosfera tóxica. Durante centenas de milhões de anos, a Terra é um laboratório químico instável. Água chega por cometas. Vapor condensa. Chove por milhões de anos. Oceanos se formam. Agora desacelera. Debaixo desses oceanos primitivos, reações químicas acontecem sem parar. Moléculas simples se combinam, quebram, se reorganizam. Durante centenas de milhões de anos, nada vive. Mas a química não para. Até que, cerca de 3,8 bilhões de anos atrás, algo muda. Moléculas começam a fazer cópias de si mesmas. Não há consciência, não há intenção, mas há repetição. E repetição é o início da evolução. A vida surge no mar. E por quase 3 bilhões de anos, ela permanece microscópica. Enquanto isso, continentes se formam e se partem. Placas tectônicas colidem lentamente, movendo-se poucos centímetros por ano, mais lento do que o crescimento do seu cabelo. Montanhas sobem, montanhas desaparecem. A Terra muda mais devagar do que a mente humana consegue imaginar. E ainda assim,
É uma transformação constante. Agora um contraste mais exato. A vida surge há cerca de 3,8 bilhões de anos. Os primeiros dinossauros aparecem apenas 230 milhões de anos atrás. Isso significa que os dinossauros surgem mais de 3,5 bilhões de anos depois do início da vida. Durante bilhões de anos, só existiram micro-organismos. Depois, organismos multicelulares. Depois, vida marinha complexa. Depois, a colonização da terra firme. E só muito tarde, quase no final da história do planeta, surgem os dinossauros. Eles dominaram por milhões de anos. Em termos humanos, parece infinito, mas 160 milhões de anos. Em termos geológicos, é um capítulo curto. Agora transforme isso em escala visual. Se a história da Terra fosse um livro de 4.500 páginas, onde cada página equivale a 1 milhão de anos, a vida surgiria apenas na página 700. Ou seja, os primeiros 699 capítulos seriam completamente estéreis. Os dinossauros só apareceriam por volta da página 4.270. Restariam menos de 230 páginas até o fim do livro. E os humanos? O Homo sapiens surge há cerca de 300 mil anos. Isso equivale a 0,3 página. Não é nem uma página inteira, é a última linha da última página. Se alguém arrancasse os últimos segundos da história da Terra, dinossauros ainda existiriam por 160 páginas inteiras. Nós desapareceríamos em um espaço menor que uma margem. Esse é o contraste real. A maior parte da história do planeta não teve animais complexos. A maior parte da história da vida não teve dinossauros. E quase toda a história da Terra aconteceu sem humanos. Nós não estamos no centro do livro, estamos na última frase. Mas segura esse pensamento, porque no próximo episódio vamos atravessar bilhões de anos em minutos, da vida microscópica até criaturas com olhos, ossos, mandíbulas e predadores gigantes que dominariam o planeta. E ainda assim, sem jamais imaginar que, bilhões de anos depois, uma espécie pisaria na Lua e tentaria reconstruir essa história. O universo levou bilhões de anos para formar átomos complexos. A Terra levou bilhões para permitir vida. E tudo isso aconteceu muito antes de qualquer memória. Nós não estávamos lá, mas somos feitos disso. Existe uma diferença fundamental entre mito e ciência. Evidência observável. Quando falamos que o universo tem 13,8 bilhões de anos, não estamos repetindo uma tradição cultural. Estamos interpretando sinais físicos que ainda estão aqui. Um dos mais importantes é a radiação cósmica de fundo em micro-ondas. Essa radiação foi detectada em 1965 e é essencialmente o eco térmico do universo primitivo. Cerca de 380 mil anos após o início da expansão, o universo esfriou o suficiente para que elétrons se ligassem aos núcleos atômicos, formando os primeiros átomos estáveis. Antes disso, a luz não podia viajar livremente. Depois disso, pôde. Essa luz ainda existe, enfraquecida e alongada pela expansão do espaço. Hoje ela chega até nós como uma radiação extremamente fria, com temperatura média de aproximadamente 2,7 Kelvin. Mapas dessa radiação mostram pequenas variações de densidade, flutuações mínimas que deram origem às futuras galáxias. É uma fotografia do universo bebê. A idade do sistema solar também não é estimativa vaga. Meteoritos primitivos contêm minerais ricos em urânio e chumbo. Ao medir o decaimento radioativo desses elementos, é possível calcular com alta precisão quando se solidificaram. Esses cálculos convergem para cerca de 4,56 bilhões de anos. O Sol se formou nesse processo, a partir do colapso gravitacional de uma nuvem molecular rica em hidrogênio e poeira estelar. A Terra surgiu pouco depois, por acreção, colisões sucessivas de planetesimais que foram se fundindo sob gravidade crescente. Durante dezenas de milhões de anos, o planeta foi parcialmente derretido, com diferenciação interna. Elementos pesados afundando para formar o núcleo, elementos mais leves permanecendo no manto e na crosta. A Lua, por sua vez,
provavelmente não se formou junto com a Terra de maneira simples. As evidências isotópicas mostram algo mais dramático. Rochas lunares trazidas pelas missões Apollo apresentam composição extremamente semelhante à da crosta terrestre, mas com diferenças específicas em voláteis. A hipótese mais aceita é a do grande impacto. Um corpo do tamanho aproximado de Marte, chamado pelos cientistas de Theia, teria colidido com a Terra primitiva cerca de 4,5 bilhões de anos atrás. O impacto teria ejetado grande quantidade de material para a órbita, formando um disco de detritos que posteriormente se agregou, originando a Lua. Modelos computacionais de dinâmica orbital e análise química das rochas sustentam essa hipótese. Essas três evidências, a radiação cósmica de fundo, a datação radiométrica de meteoritos e a composição isotópica da Lua, mostram algo essencial. Não estamos apenas contando uma história. Estamos reconstruindo processos com base em medições físicas. O universo deixou registros. A Terra deixou registros. Até a colisão que formou a Lua deixou assinatura química. Quando falamos de 13,8 bilhões de anos, não estamos especulando no escuro. Estamos lendo vestígios que ainda atravessam o espaço e o tempo. Há 3,8 bilhões de anos, da química à extinção dos dinossauros. A Terra já não é mais um oceano de lava. A crosta se estabilizou parcialmente. Os impactos de meteoros diminuíram. Os oceanos cobrem grande parte da superfície. É nesse ambiente que surge a primeira evidência de vida. Micro-organismos procariontes, células simples, sem núcleo definido, provavelmente semelhantes às atuais arqueias. Não sabemos exatamente como a vida começou, mas as hipóteses principais envolvem fontes hidrotermais submarinas, ciclos químicos em poças rasas sujeitas à evaporação, moléculas autorreplicantes baseadas em RNA. O ponto central é este. A química orgânica passou a produzir sistemas capazes de replicação imperfeita. E replicação imperfeita gera seleção natural. Agora, observe a escala. Do surgimento da vida até 2,4 bilhões de anos atrás. Não há plantas, não há animais, não há ossos, só micro-organismos. Mas algo decisivo acontece nesse período. Cerca de 2,7 bilhões de anos atrás, surgem cianobactérias capazes de realizar fotossíntese oxigênica. Elas usam luz solar para converter dióxido de carbono e água em energia, liberando oxigênio como subproduto. O oxigênio, naquele momento, é tóxico para quase toda a vida existente. E então ocorre um dos eventos mais importantes da história do planeta. O grande evento de oxigenação. Cerca de 2,4 bilhões de anos atrás. A atmosfera começa a acumular oxigênio livre. Isso altera a composição química dos oceanos, os ciclos do ferro e a própria estrutura da atmosfera. Formam-se as chamadas formações ferríferas bandadas, evidência geológica da oxidação massiva do ferro dissolvido nos oceanos. Grande parte da vida anaeróbica entra em colapso. A primeira grande extinção da Terra não foi causada por asteroide, foi causada por micro-organismos. Agora avance quase 1,5 bilhão de anos. A vida continua microscópica, mas mais complexa. Surgem as células eucarióticas, com núcleo definido e organelas internas. Isso provavelmente ocorre por endossimbiose. Uma célula engole outra, mas não a digere. Ela passa a viver dentro dela. As mitocôndrias das suas células são descendentes diretas dessas bactérias antigas. Agora, aproxima. Você carrega em cada célula o registro de um evento ocorrido há quase 2 bilhões de anos. Avançamos para cerca de 600 milhões de anos atrás. A concentração de oxigênio já permite organismos multicelulares complexos. Surge a fauna ediacarana, organismos de corpo mole, alguns com simetria radial, outros com formas ainda difíceis de classificar. Mas a verdadeira revolução ocorre por volta de 540 milhões de anos atrás, a explosão cambriana.
Em termos geológicos é rápida, cerca de 20 milhões de anos. Surgem quase todos os principais filos animais: artrópodes, moluscos, cordados, equinodermos. Aparecem exoesqueletos, predadores ativos, olhos complexos. Predação muda a dinâmica evolutiva. Agora a corrida armamentista biológica. Compare. Da explosão cambriana até hoje se passaram 540 milhões de anos. Da origem da vida até a explosão cambriana, quase 3 bilhões. A complexidade visível é recente. Avançamos para 400 milhões de anos atrás. Plantas colonizam a terra firme. Artrópodes seguem. Depois, vertebrados, pulmões evoluem. Membros se adaptam ao suporte do peso corporal fora d'água. A vida sai do oceano. Agora, salta para 250 milhões de anos atrás. O planeta é dominado por um único supercontinente, Pangeia. E então, ocorre a maior extinção em massa da história. A extinção permo-triássica. Cerca de 90% das espécies marinhas desaparecem. 70% das espécies terrestres também. Causas prováveis: vulcanismo massivo na Sibéria, liberação de metano, aquecimento global extremo, acidificação dos oceanos. A Terra quase reinicia, mas a vida persiste. E é após essa extinção que um grupo específico começa a se diversificar: os arcossauros, entre eles, os dinossauros. Por volta de 230 milhões de anos atrás, eles começam discretos, pequenos, bípedes, não dominantes. Mas após outra extinção, cerca de 201 milhões de anos atrás, eles assumem o controle dos ecossistemas terrestres. E então dominam por aproximadamente 160 milhões de anos. Compare isso. Homo sapiens existe há cerca de 300 mil anos. Os dinossauros governaram por um período 500 vezes maior. Agora, avance para 66 milhões de anos atrás. Um asteroide de aproximadamente 10 quilômetros de diâmetro atinge a região que hoje é a Península de Yucatán. Impacto equivalente a bilhões de bombas atômicas. Efeitos: incêndios globais, bloqueio da luz solar, colapso da fotossíntese, queda abrupta de temperatura. A extinção do Cretáceo-Paleógeno elimina cerca de 75% das espécies. Os dinossauros não avianos desaparecem, mas pequenos mamíferos sobrevivem. E entre eles estão os ancestrais remotos dos primatas. Agora, recua mentalmente. Se comprimirmos os 4,5 bilhões de anos da Terra em um único dia, a vida surge por volta das 4 horas da manhã. A explosão cambriana acontece às 21 horas e 10 minutos. Os dinossauros aparecem às 22 horas e 40 minutos. O asteroide atinge às 23 horas e 39 minutos. Ainda faltam 21 segundos para a meia-noite. É nesse intervalo que toda a história humana ocorrerá. Mas isso é o próximo episódio. Até aqui, o que vimos é um planeta moldado pela química, a seleção natural, as tectônicas de placas, as mudanças atmosféricas, as 5 grandes extinções. Nada foi planejado, nada foi direcionado, mas cada transformação abriu novas possibilidades estruturais. A vida não progride em linha reta. Ela colapsa, reorganiza, se adapta. E só porque um asteroide caiu há 66 milhões de anos, um grupo de pequenos mamíferos teve espaço para evoluir. Entre eles, muito mais tarde, uma espécie que começaria a contar essa história. De 6 milhões a 12 mil anos, quando a vida aprendeu a narrar. 66 milhões de anos atrás, os dinossauros desaparecem. Mas vamos avançar muito. Salto para 6 milhões de anos atrás. Na África, um grupo de primatas começa a se diferenciar da linhagem que levaria aos chimpanzés. Não são humanos, não têm cultura simbólica complexa, mas algo muda na anatomia. A bipedalidade começa a surgir. Andar sobre 2 pernas não é apenas postura, é reorganização da pelve, mudança na coluna, alteração no forame magno, que altera a posição onde o crânio se conecta à coluna.
Isso altera gasto energético, a locomoção e, mais tarde, libera as mãos. Agora compare. Os dinossauros dominaram por 160 milhões de anos. Essa linhagem humana existe há 6 milhões. Somos uma nota de rodapé geológica. Avance para 2,5 milhões de anos. Surge o gênero Homo. As primeiras ferramentas de pedra lascada aparecem. Indústria olduvaiense. Pedras quebradas intencionalmente para cortar carne e quebrar ossos. Isso altera a dieta. Mais proteína, mais gordura, mais energia disponível para o cérebro. E o cérebro começa a crescer. Agora aproxima. O cérebro humano consome cerca de 20% da energia corporal em repouso. É metabolicamente caro. Sem mudança alimentar, ele não teria evoluído. Avança para 2 milhões de anos. Homo erectus. Cérebro maior. Corpo mais próximo do nosso padrão atual. Capacidade de percorrer longas distâncias. É nesse período que ocorre a primeira grande saída da África. Agora temos uma espécie que ocupa diferentes ecossistemas. E então, algo decisivo. Controle sistemático do fogo. Por volta de 500 mil anos atrás. O fogo não é apenas calor. Ele cozinha alimentos, aumentando eficiência digestiva. Protege contra predadores, permite ocupação de ambientes frios. Prolonga o tempo social noturno. Cozinhar reduz o custo digestivo. Mais energia disponível. Mais desenvolvimento neural. Agora salta para 300 mil anos atrás. Surge o Homo sapiens, anatomicamente moderno, mas ainda não dominante. Neandertais ocupam a Europa. Denisovanos vivem na Ásia. E aqui entra a genética. Hoje sabemos que humanos modernos carregam entre 1% e 4% de DNA neandertal. Ou seja, não foi substituição pura, foi mistura. Agora compare escalas. Do surgimento do Homo sapiens até hoje, 300 mil anos. Do surgimento da vida até o Homo sapiens, quase 3,8 bilhões. Se a vida na Terra fosse uma corrida de 100 quilômetros, os humanos apareceriam nos últimos 8 metros. Avançamos para 200 mil anos. Sapiens ainda restrito à África. População pequena. Possivelmente algumas dezenas de milhares de indivíduos. Isso é importante. A humanidade quase desapareceu várias vezes. Mudanças climáticas no Pleistoceno alteravam drasticamente. Regimes de chuva, disponibilidade de alimento, áreas habitáveis. Agora 70 mil anos atrás. O que alguns pesquisadores chamam de revolução cognitiva. Evidências de linguagem simbólica complexa. Arte abstrata inicial. Enterros ritualizados. O que muda aqui? Capacidade de criar narrativas compartilhadas. Não apenas comunicação prática, mas mitos. E mitos permitem cooperação em larga escala. Um grupo de 150 indivíduos é o limite aproximado de coesão social direta. Mas quando se compartilha uma crença, milhares podem cooperar. Avança para 45 mil anos. Sapiens chega à Europa. Neandertais desaparecem cerca de 40 mil anos atrás. Ainda debatemos as causas. Competição por recursos, mudanças climáticas, absorção genética parcial. Agora 30 mil anos. Arte rupestre sofisticada. Representação simbólica complexa. A mente humana já é plenamente capaz de abstração. Mas atenção! Ainda somos caçadores-coletores. Por dezenas de milhares de anos, a estrutura social humana foi móvel, descentralizada, relativamente igualitária em muitos grupos. Agora aproxima 16 mil anos. Fim gradual da última era glacial. O clima começa a estabilizar. Esse detalhe climático é decisivo. Durante o Pleistoceno, o clima era instável demais para a agricultura sistemática. Mas por volta de 12 mil anos atrás, o Holoceno começa. Temperaturas mais estáveis, previsibilidade sazonal maior. E então surge algo que muda completamente a história. Agricultura. Não em um único ponto, mas em vários centros independentes. Crescente fértil China, Mesoamérica, Andes. A domesticação de plantas e animais altera. Dieta, organização social, densidade populacional, divisão de trabalho. Mas aqui vai um contraste brutal.
Durante 290 mil dos 300 mil anos de existência do Homo sapiens, não houve cidades, não houve reis, não houve exércitos organizados. Civilização urbana é extremamente recente. Se comprimirmos os 300 mil anos do Homo sapiens em um único dia, a agricultura surge nos últimos 5 minutos antes da meia-noite. E tudo o que chamamos de história antiga ocorre nos últimos segundos. A evolução biológica nos trouxe até aqui, mas a partir de 12 mil anos atrás, começa algo novo. Evolução cultural acelerada. Genes mudam lentamente, cultura muda em gerações, e isso cria um descompasso. O cérebro que evoluiu para pequenos grupos nômades agora vive em sociedades complexas. No próximo episódio, a ampulheta acelera, e pela primeira vez na história do planeta, uma espécie não apenas evolui, ela registra. Há 12 mil anos atrás, surge a agricultura, mas a agricultura não é imediatamente civilização. Durante milhares de anos, vilas agrícolas permanecem pequenas. O que muda por volta de 5 mil anos atrás? Escala. No sul da Mesopotâmia, surge uma transformação estrutural. Urbanização. Cidades como Uruk concentram dezenas de milhares de pessoas. Isso exige administração, armazenamento, contabilidade, hierarquia, e surge a escrita. Não literatura, não poesia, contabilidade, registros de grãos, tributos, propriedade. A escrita nasce como tecnologia de controle. Agora aproxima. Quando você registra, você estabiliza o poder. Memória deixa de ser oral. Ela se torna permanente. Por volta de 4,25 mil anos atrás, surge algo novo. O Código de Hammurabi, leis escritas. Mas atenção, lei escrita não é igualdade, é padronização da punição. O Estado começa a monopolizar a violência legítima. Agora compara com os 290 mil anos anteriores de Homo sapiens. Durante quase toda a nossa existência, não houve Estado centralizado. A organização era tribal, clânica, descentralizada. Em poucos milênios, isso muda radicalmente. Avança para 2,5 mil anos atrás. Surge o que chamamos de Era Axial. Em diferentes regiões aparecem sistemas filosóficos e religiosos complexos. Confucionismo na China, budismo na Índia, filosofia grega no Mediterrâneo. Em Atenas, figuras como Aristóteles sistematizam lógica, política, ética. O poder deixa de ser apenas força. Ele começa a buscar justificação racional. Impérios crescem. O Império Persa organiza territórios vastíssimos. Depois, Alexander o Grande expande conquistas intercontinentais. Agora veja a aceleração. Em menos de 3 mil anos, saímos de vilas agrícolas para impérios transcontinentais. Avança para 2 mil anos atrás. O Império Romano atinge seu auge. Estradas, burocracia, exército profissional, direito sistematizado. E junto com ele, surgem religiões universalistas. O cristianismo se espalha pelo Mediterrâneo. O poder político e o poder espiritual começam a se entrelaçar. Agora salta para 1,4 mil anos atrás. Surge o Islã na Península Arábica. Em poucas décadas, forma-se um dos maiores impérios da história. Novamente, em escala geológica, isso é instantâneo. Enquanto isso, placas tectônicas continuam se movendo milímetros por ano. Montanhas continuam se erguendo lentamente. Mas a transformação humana agora ocorre em gerações. Agora, 500 anos atrás. Um ponto de inflexão. Expansão marítima europeia. A viagem de Christopher Columbus conecta permanentemente continentes antes isolados. Trocas biológicas massivas acontecem. Plantas, animais, doenças, populações inteiras. O chamado intercâmbio colombiano altera a demografia global. Populações indígenas americanas entram em colapso por doenças euroasiáticas. Prata americana alimenta mercados asiáticos. O mundo torna-se economicamente interligado. Agora compare. Foram necessários 3,8 bilhões de anos para a vida surgir.
Foram necessários 12 mil anos para surgir a agricultura, e apenas 500 anos para o planeta se tornar interconectado. A aceleração é exponencial, mas algo ainda maior está prestes a acontecer. Nos últimos 200 anos, a humanidade deixará de apenas habitar o planeta. Ela começará a alterá-lo geologicamente. No próximo episódio, carvão, vapor, petróleo, máquinas e uma espécie que passa a influenciar o clima global. Se comprimirmos os 4,5 bilhões de anos da Terra em 24 horas, os estados surgem nos últimos segundos. E a modernidade industrial? Uma fração de segundo antes da meia-noite. A ampulheta está quase vazia, mas nunca caiu areia tão rápido. 500 anos atrás, o mundo tornou-se interconectado, mas a escala energética da humanidade ainda era limitada. Madeira, força animal, vento e água moviam as economias. A densidade energética disponível era baixa. A transformação seria profunda, mas ainda lenta. 200 anos atrás, isso muda radicalmente. A Revolução Industrial começa na Grã-Bretanha e altera o metabolismo energético da civilização. O carvão passa a substituir madeira como principal fonte de energia. Carvão é carbono fóssil concentrado, resultado de florestas que viveram há cerca de 300 milhões de anos, no período carbonífero. Ao queimá-lo, liberamos energia solar armazenada em escala geológica. A máquina a vapor transforma calor em trabalho mecânico. Pela primeira vez, produção deixa de depender diretamente da força muscular humana ou animal. Isso altera transporte, mineração, metalurgia, agricultura e guerra. A produção deixa de estar limitada ao ritmo biológico. Ela passa a obedecer ao ritmo térmico. No século XIX, a concentração de dióxido de carbono na atmosfera começa a subir de forma mensurável. Antes da industrialização, estava em torno de 280 partes por milhão. Hoje ultrapassa 420 ppm. Esse aumento é rápido demais para os ciclos naturais de compensação do carbono. Em termos geológicos, é uma perturbação abrupta. Agora compare escalas. Durante milhões de anos, o carbono foi lentamente enterrado sob sedimentos. Em 2 séculos, estamos devolvendo grande parte dele à atmosfera. O ciclo do carbono, que opera em escalas de centenas de milhares de anos, foi comprimido em gerações humanas. No século XX, o petróleo substitui o carvão como principal vetor energético. Mais denso, mais portátil, mais versátil. O motor a combustão interna reorganiza cidades, cadeias produtivas e conflitos militares. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial são guerras industriais, dependentes de aço, petróleo, logística mecanizada e produção em massa. A população mundial explode. Em 1800, cerca de 1 bilhão de pessoas. Em 1900, 1,6 bilhão. Em 2000, mais de 6 bilhões. Hoje, ultrapassamos 8 bilhões. Esse crescimento só é possível por fertilizantes sintéticos, mecanização agrícola e combustíveis fósseis. O nitrogênio atmosférico é fixado industrialmente pelo processo Haber-Bosch, permitindo produção de alimentos em escala global. A humanidade passa a alterar não apenas paisagens locais, mas sistemas planetários. Desmatamento em larga escala modifica ciclos hidrológicos. Barragens alteram cursos de rios. Pesca industrial reduz biomassa marinha. A taxa atual de extinção de espécies é dezenas a centenas de vezes superior à taxa natural de fundo. Muitos cientistas chamam este período de Antropoceno, uma nova época geológica marcada pela ação humana. Agora retorne mentalmente aos 4,5 bilhões de anos da Terra. Durante quase toda essa história, mudanças climáticas ocorreram por variações orbitais, atividade vulcânica ou impactos extraterrestres. Pela primeira vez, uma única espécie altera a composição atmosférica global em escala mensurável. Compare com os dinossauros. Eles dominaram por 160 milhões de anos, mas não deixaram uma camada global de plástico, concreto e radionuclídeos.
A humanidade, em apenas 200 anos de industrialização, produziu assinaturas químicas que permanecerão registradas no registro sedimentar por milhões de anos. Satélites orbitam o planeta. Cabos submarinos conectam continentes. A informação circula quase instantaneamente. A capacidade de transformação material tornou-se exponencial. O consumo energético global é milhares de vezes superior ao de sociedades pré-industriais. Mas essa aceleração cria instabilidade. Sistemas climáticos respondem com aumento de temperatura média, eventos extremos mais frequentes, derretimento de gelo polar e elevação do nível do mar. O planeta já enfrentou concentrações de CO2 maiores no passado, mas não em uma taxa de aumento tão rápida. A velocidade é o fator crítico. Se comprimirmos os 4,5 bilhões de anos da Terra em 24 horas, a revolução industrial acontece na última fração de segundo antes da meia-noite. Toda a eletricidade, internet, bombas atômicas, viagens espaciais e inteligência artificial cabem nesse instante final. O ferro no seu sangue nasceu em uma estrela antiga. O carbono que você exala já circulou por florestas do Carbonífero. A energia que move cidades foi armazenada quando os continentes tinham outra forma. A humanidade é resultado de processos cósmicos, biológicos e geológicos acumulados por bilhões de anos. Mas agora ocorre algo sem precedentes. A matéria organizada pela evolução tornou-se capaz de interferir conscientemente nos ciclos que a produziram. A ampulheta continua a cair, mas a velocidade da areia mudou. Pela primeira vez na história do planeta, uma espécie entende a escala do tempo profundo e, mesmo assim, altera o sistema que a sustenta. O universo levou 13,8 bilhões de anos para produzir uma forma de vida capaz de medir 200 anos. E esses 200 anos podem definir os próximos milênios. Há 13,8 bilhões de anos atrás, o universo começou a expandir. Há 4,5 bilhões de anos atrás, a Terra se formou. Há 3,8 bilhões de anos atrás, a vida surgiu. Há 300 mil anos atrás, o Homo sapiens apareceu. Há 12 mil anos atrás, começamos a plantar. Há 5 mil anos atrás, começamos a escrever. Há 200 anos atrás, começamos a queimar o passado geológico do planeta em escala industrial. Agora observe a compressão temporal. Entre o surgimento da vida e o Homo sapiens, há quase 3,8 bilhões de anos. Entre o Homo sapiens e a internet, menos de 0,001% desse tempo. A evolução biológica opera por seleção natural ao longo de milhares ou milhões de anos. A evolução cultural opera em décadas. A evolução tecnológica hoje ocorre em ciclos de poucos anos. O cérebro humano é praticamente o mesmo de 50 mil anos atrás. Ele evoluiu para pequenos grupos, ameaça imediata, cooperação limitada, memória oral. Mas esse mesmo cérebro agora administra redes globais, mercados financeiros automatizados, arsenais nucleares e sistemas de inteligência artificial. Existe um descompasso estrutural entre biologia lenta e tecnologia acelerada. A energia continua sendo o eixo central. Toda civilização é fundamentalmente organização de fluxo energético. Sociedades agrícolas dependem da fotossíntese anual. Sociedades industriais dependem de energia fóssil acumulada durante centenas de milhões de anos. Sociedades digitais dependem de eletricidade contínua e cadeias minerais globais. Silício, cobre, lítio, terras raras. Cada smartphone contém materiais que levaram bilhões de anos para se formar na crosta terrestre. Agora compare com o passado profundo. Durante o grande evento de oxigenação, 2,4 bilhões de anos atrás, micro-organismos alteraram a atmosfera de forma irreversível. Hoje, humanos alteram a composição atmosférica novamente. A diferença é a velocidade. O evento antigo ocorreu ao longo de milhões de anos. O atual, em 2 séculos. Geologicamente, é instantâneo. A taxa de extinção atual rivaliza com as 5 grandes extinções em massa do passado. Mas não há asteroide, não há supervulcão,
a reorganização industrial da biosfera, florestas transformadas em monoculturas, oceanos sobreexplorados, ciclos do nitrogênio e fósforo alterados por fertilizantes sintéticos. A biomassa de mamíferos selvagens hoje é uma fração da biomassa de humanos e animais domesticados. Se comprimirmos os 4,5 bilhões de anos da Terra em um único ano, a agricultura surge na noite de 31 de dezembro. A Revolução Industrial acontece nos últimos segundos antes da meia-noite. O século XXI ocupa uma fração invisível desse último segundo. Mesmo assim, essa fração contém energia suficiente para remodelar continentes. E ainda há outro elemento novo: consciência histórica global. Pela primeira vez, uma espécie não apenas altera o planeta, mas mede, modela e projeta cenários futuros. Satélites monitoram desmatamento em tempo real. Sensores medem aumento de temperatura média global com precisão decimal. Modelos climáticos simulam décadas à frente. O planeta tornou-se objeto de cálculo, mas cálculo não garante estabilidade. Sistemas complexos possuem pontos de inflexão. Degelo do permafrost libera metano. Correntes oceânicas podem enfraquecer. Florestas podem atingir limiares de savanização. A história geológica mostra que mudanças abruptas são possíveis quando limites físicos são ultrapassados. Agora retorne à escala cósmica. O Sol ainda tem aproximadamente 5 bilhões de anos antes de expandir-se em gigante vermelha. A Terra já sobreviveu a impactos catastróficos, glaciações globais, supercontinentes e extinções massivas. A questão não é se o planeta sobreviverá. A questão é em que condições a civilização humana continuará existindo. Durante 160 milhões de anos, os dinossauros dominaram sem saber que dominavam. Durante bilhões de anos, a vida evoluiu sem consciência do processo. Em apenas alguns milhares de anos, humanos passaram de caçadores-coletores a engenheiros planetários. Em apenas 200 anos, tornaram-se força geológica mensurável e, em poucas décadas, adquiriram capacidade de autodestruição nuclear global. A ampulheta não parou. Ela nunca para. A diferença é que agora sabemos que ela existe. Sabemos medir o tempo profundo. Sabemos que nossa espécie ocupa uma fração microscópica da história cósmica. E ainda assim, concentramos poder suficiente para alterar o curso dos próximos milênios. O universo levou 13,8 bilhões de anos para produzir átomos complexos. A Terra levou bilhões para produzir vida multicelular. A evolução levou milhões para produzir inteligência simbólica. E essa inteligência, em 2 séculos, tornou-se capaz de modificar o sistema planetário que a sustenta. O 6º episódio não é sobre o passado, é sobre escala. É sobre entender que 200 anos não são história recente. São um evento geológico abrupto. São um pulso energético concentrado. São um experimento em tempo real dentro de um planeta com 4,5 bilhões de anos. A pergunta final não é quando tudo começou. Nós já sabemos. A pergunta é, dentro de 3,8 bilhões de anos, o que faremos com os próximos 200? Nós atravessamos 3,8 bilhões de anos. Vimos estrelas nascerem e morrerem. Vimos a Terra se formar do choque de planetesimais. Vimos a vida surgir da química. Vimos dinossauros dominarem o planeta e desaparecerem. Vimos a humanidade surgir na última linha da última página. Mas agora a pergunta deixa de ser geológica, deixa de ser biológica, deixa de ser cósmica. Ela se torna existencial. O que acontece nas raízes da nossa existência quando a ciência deixa de ser apenas um modo de conhecer e se torna nossa paixão? Quando tudo passa a ser medido, calculado, previsto, explorado? Quando o mundo deixa de ser mistério e passa a ser recurso? Nós aprendemos a dividir o átomo, a manipular o clima, a reescrever o código da vida. Entramos no antropoceno, mas, como nos alerta Martin Heidegger em A Questão da Técnica, talvez o essencial não esteja na técnica em si,
mas na forma como passamos a enxergar o mundo através dela. Se tudo é apenas objeto, se tudo é apenas dado, se tudo é apenas cálculo, o que acontece conosco? Talvez o maior risco não seja a extinção biológica, mas o esquecimento do ser. Depois de atravessar bilhões de anos de história, a pergunta final não é sobre o universo, é sobre nós. E talvez a ampulheta continue caindo, mas agora nas nossas mãos.